Olá! Chegamos à última aula da série Reprovação Escolar em Debate. Ao longo dos 4 episódios anteriores, discuti temas muito importantes relacionados à repetência escolar, a avaliação e as políticas educacionais. Nesta última aula, vou refletir sobre uma pergunta fundamental para a educação: como garantir aprendizagem para todos os estudantes? Antes de avançarmos, vale retomar brevemente os temas que discuti ao longo desta série. Então, na primeira aula eu falei sobre por que muitos pesquisadores defendem, que a repetência escolar precisa ser repensada. Na segunda aula analisei o chamado mito da aprovação automática. Na terceira aula refleti sobre as razões históricas e sociais que ajudam a explicar por que o Brasil ainda apresenta taxas elevadas de reprovação escolar. E na quarta aula discuti o papel da avaliação escolar, perguntando se ela deve punir ou ensinar. Todas essas discussões nos levam a uma questão central da educação. Se a repetência apresenta tantos limites e se a avaliação precisa estar a serviço da aprendizagem, então surge a pergunta: como a escola pode garantir que todos os estudantes tenham oportunidades reais de aprender? Essa é uma das questões mais importantes das políticas educacionais contemporâneas. A primeira ideia fundamental é que a aprendizagem precisa estar no centro do processo educativo. A escola existe para promover a aprendizagem. Durante muito tempo, no entanto, o sistema educacional funcionou como um mecanismo de seleção, separando estudantes entre os que passavam e os que repetiam, os que serviam para estudar e os que serviam para trabalhar. Quando falamos em educação de qualidade, precisamos colocar a aprendizagem no centro das nossas práticas pedagógicas. Então, a gente precisa garantir a aprendizagem que exija o acompanhamento de todo o processo educativo ao longo do tempo. Não é um amadorismo, uma tentativa e erro, sem ter algo que você saiba onde chegar. Então, a avaliação contínua, ela permite identificar a dificuldade do aluno, compreender o processo de quanto ele avançou ou não e orientar o nosso trabalho pedagógico. Então, quando a avaliação é utilizada dessa forma, ela deixa de ser apenas um instrumento de julgamento ou punição e passa a ser uma ferramenta para apoiar toda a aprendizagem. Então, outro aspecto fundamental é a recuperação da aprendizagem. Como eu disse, eu vou fazer uma aula todinha sobre isso, mas é importante perceber que a recuperação é um ponto-chave para que a aprendizagem aconteça. Então, sabemos que estudantes aprendem ritmos, tempos, espaços diferentes. Então, por isso a escola precisa oferecer oportunidades de recuperação contínua, paralela e subsequente, com apoio pedagógico e estratégias que permitam retomar conteúdos, habilidades e competências e superar as dificuldades. Então, garantir tempos e condições diferenciadas. Por quê? Porque aprender é essencial para uma educação mais justa, inclusiva e que garanta a equidade. O papel do professor é fundamental nesse processo. Por quê? Porque ele planeja tudo a partir da sua observação, das dificuldades que os alunos têm, e ele diversifica as suas estratégias. Então, o professor ele constrói caminhos que favorecem a aprendizagem. Então, a avaliação ela permite ao professor refletir sobre a sua prática, para se aperfeiçoar, para se aprimorar no percurso. Então, garantir essa aprendizagem é o grande papel da escola. Então, assim, o professor ele não pode trabalhar sozinho. Então, a escola toda precisa se organizar para que o trabalho pedagógico ele realmente aconteça de uma forma coletiva. Então, você vai ter um planejamento contínuo, um acompanhamento da aprendizagem, formação continuada dos professores, toda uma cultura, uma construção de uma cultura de aprendizagem. Tudo pela aprendizagem. Além das práticas pedagógicas, as políticas educacionais também têm um papel importante. Então, políticas que incentivem
o acompanhamento da aprendizagem, que apoiem os professores e que reduzam a repetência, podem contribuir para melhorar os resultados educacionais. Então, a educação de qualidade depende tanto do trabalho da escola quanto das condições oferecidas pelas políticas públicas. Garantir a aprendizagem para todos é um dos grandes desafios da educação contemporânea. Eu falei aqui na minha aula do Plano Nacional de Educação, que é as metas para os próximos 10 anos, e a gente tem lá muito forte a questão da aprendizagem para todos, não só o acesso à escola, mas a aprendizagem, garantir a aprendizagem. E isso exige enfrentar desigualdades sociais, melhorar as condições de ensino e construir práticas pedagógicas mais inclusivas. Não se trata apenas de promover alunos, né, passar todo mundo, ou reduzir reprovações, mas garantir que todos tenham oportunidades reais de aprender. Ao longo destas aulas, discuti diferentes aspectos da repetência escolar e a principal reflexão que fica é que a escola não deve funcionar como um mecanismo de seleção, de punição. Ela deve ser um espaço de aprendizagem. E eu quero muito agradecer a todos que acompanharam a série Reprovação Escolar em Debate. Espero que essas reflexões possam contribuir muito para ampliar o debate sobre o assunto. E deixo aqui uma ideia que resume toda a série. Educação de qualidade não é aquela que reprova mais alunos. É aquela que consegue garantir a aprendizagem para todos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!